paz, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus gerou no meu coração. Ontem, no momento de oração, de clamor, né, por tudo isso que tem vindo, tentando assolar as nossas vidas, no momento da live do pastor, à meia-noite, e no momento que nós orávamos, Deus gerou uma palavra no meu coração. E assim, meu coração ardeu muito para compartilhar com vocês essa palavra. Essa palavra está lá no livro de Esther, né, no capítulo 3, do versículo 12 em diante, diz assim: o rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13, no primeiro mês, e segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores e todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero escreveu-se e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei de Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Então, essa palavra ela veio muito forte no meu coração ontem à meia-noite, quando nós orávamos, né? E aqui a gente vê que Ramã, ele intentou tudo, né, para prejudicar o povo de Deus, porque ele teve raiva de Mordecai, porque Mordecai era o único que não se prostrava diante dele, porque Mordecai decidiu se prostrar somente diante de um único Deus, o único Deus verdadeiro. E por conta disso, Ramã armou, né, para prejudicar Mordecai. Mas ele não quis prejudicar somente Mordecai, ele quis prejudicar todo o povo judeu, né? Então, e foi feito um decreto de morte sobre aquelas pessoas, sobre os judeus. Ele queria que todos os judeus fossem mortos, né? E como a gente está nesse processo agora, né, de coronavírus, né? O povo tão assustado, tão temeroso, né, com o coração tão apertado, de tantas notícias que chegam, né, os noticiários estão bombardeando a todo tempo, né, com as notícias não são boas, e essa palavra ardeu no meu coração, porque Ramã, ele armou para que fosse feito um decreto. E esse decreto, ele caiu por terra através da vida de Mordecai, através da vida de Esther, que se posicionaram diante de um Deus único e verdadeiro, que clamaram, né? No texto, né, a gente vê no capítulo 4, quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E amanhã, na verdade hoje à meia-noite, nós vamos começar, né, um propósito de jejum, de oração pela nossa nação, pelo mundo. Muitas e muitas igrejas se reunindo nesse propósito,
Assim como Deus gerou no coração de Esther, que proclamasse ali um jejum, né, para que ela chegasse até o rei, né, e pedisse o favor do rei, que pudesse compartilhar com o rei o que estava acontecendo. Assim nós vamos fazer amanhã, em nome de Jesus, proclamar um jejum, proclamar um tempo de oração, de busca, de clamor pela nossa nação, pelo mundo, né? Para que essa praga, para que esse decreto de morte, esse decreto de falência, esse decreto de enfermidade, ele caia por terra em nome de Jesus. Que através da oração, que através do jejum, Deus mude a história de toda uma nação. Eu creio nisso, meus queridos, em nome de Jesus. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver lá no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus, porque de todo se calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada rainha. Olha só que lindo. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado. Né? Foi ordenado por Esther, um direcionamento que Deus deu para Esther, para salvar aquele povo, para libertar aquele povo, para impedir que aquele decreto de morte fosse avante. Né? E lá no capítulo 5, no versículo 3, Esther chega diante do rei, depois de 3 dias de jejum, depois de 3 dias de clamor, ela chega perante o rei, né? E lá no versículo 3 diz assim: então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha a resposta de oração. Esther, ela não tinha autoridade nenhuma para chegar até o rei. Ela só podia chegar até o rei se o rei chamasse. Do contrário, ela seria morta. Era uma lei que existia naquele lugar. Mas através da oração, através do jejum, quando o rei olha para Esther, ele estende o cetro para ela. E ele pergunta o que ela tem, ele pergunta o que ela quer. E ainda diz mais: até metade do reino te darei. Isso é uma resposta de oração. Né? Em vez da morte, veio a vida. Em vez de um decreto, veio a libertação, a salvação daquele povo. E lá no capítulo 8, né, a gente vê a resposta de Deus. Né? Esther, durante todo o texto, a gente vai ler que Esther, de uma maneira muito sábia, ela fez com que o rei soubesse o que Ramã tinha armado para destruir os judeus. Né? E quando o rei Assuero soube de tudo que estava acontecendo, né? Olha o que ele faz. Lá no capítulo 8, diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Ramã, inimigos dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Olha, Deus honrando a vida de Esther, Deus honrando a vida de Mordecai, Deus honrando aquele povo, né?
E falou mais Ester perante o rei, e lhe lançou os pés com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. E lá no 5, né, na parte final, ela diz: se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem o decreto concebido, os decretos concebidos por Ramã. Ela pediu que o rei revogasse aquele decreto. E por uma ordem lá, né, por uma lei que eles tinham, o rei não podia revogar, mas o rei revoga essa lei e dá liberdade aos judeus, através de uma mulher, através de um homem que se colocaram na posição, que se colocaram diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Né? Então eu creio, meus queridos irmãos, que essa palavra, né, que foi gerada no meu coração é uma resposta para o que vai acontecer através da nossa oração, através da nossa busca, através do nosso jejum. Né? Eu tenho assim me emocionado muito por ter visto, por estar vendo, né, o que está acontecendo no mundo, né, o que está acontecendo no Brasil. Né? Embora a gente não possa se reunir nas igrejas, as igrejas têm se levantado dentro das casas. A igreja tem se levantado nas janelas, nas varandas dos prédios, a proclamar a palavra do Senhor. São lives e mais lives, né? Falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, falando do escape de Deus. Então, não baixe a guarda. Vamos orar, vamos clamar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, para que jogue por terra todo esse decreto de morte, esse decreto de enfermidade, esse decreto de falência, de miséria. Em nome de Jesus, eu creio que através da oração, o Senhor vai mover os céus. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Lá em Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu quero te motivar, em nome de Jesus, a orar, a clamar. Não se isole. Não entre num quarto de depressão, mas se levante com autoridade e ousadia para cumprir aquilo para o qual o Senhor te chamou. Não se envergonhe, não baixe a guarda. É tempo de guerrear, é tempo de lutar, é tempo de proclamar. Hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, a minha cunhada chegou aqui em casa, chorando, desesperada, com medo, porque ela tem bronquite e porque meu sogro tem 85 anos, quase 85 anos. E através disso eu também pude fazer o que Deus estava gerando no meu coração, que era de poder ler a palavra, poder orar com eles. E nos reunimos aqui no quintal. Eu, meu esposo, minhas cunhadas, meu sogro. E nós podemos ali ler a palavra e orar. E eu creio que esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo de nós nos levantarmos como igreja para sair das quatro paredes. Sair das quatro paredes e proclamar o evangelho àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então não se cale, queridos. Se levante em nome de Jesus e faça aquilo que o Senhor tem gerado no teu coração. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra, né, que ela serve para mim, é uma espada de 2 gumes, é para mim e é para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.